Olá, vamos dar continuidade aqui à resolução da lista de exercícios, né? Esse é o nosso terceiro exercício, onde a gente tem que fazer o cálculo de aumento, né, para salários informados pelo nosso algoritmo, né? Então, escreva um programa que pergunte o salário do funcionário e calcule o valor do aumento. Aqui é muita atenção, ó. Para salários superiores a R$ 1.250, calcule o aumento de 10%. Para os inferiores ou iguais a 1.250, de 15%. Certo? Então vamos iniciar aqui com a captura, né, do salário do nosso funcionário. Certo? Então eu vou criar aqui uma variável chamada salário. Como a gente já sabe, né, números que representam valores monetários, a gente utiliza float, certo? Por quê? Porque são números que contêm pontos flutuantes ou números com vírgula. Lembrando que na notação do português do Brasil, a gente utiliza ponto para indicar a separação entre milhares, né? Ou entre milhares, digamos, né? E o ponto, propriamente, é utilizado para a separação da centena ou dezena com a quantidade de centavos. Então, vai ser um float, né? Vamos pegar aqui e chamar um input, mostrar uma mensagenzinha ali dentro dele, informe o seu salário, certo? Tendo agora o salário como variável, vamos fazer as verificações que ele nos pede ali. Então, a gente vai iniciar com um if, né? Obviamente, porque a gente está falando aqui de se ou para, né? Salários superiores a 1.250, se não, para inferiores ou iguais a 1.250. Então, if, né? Se salário for maior, somente maior, certo? Somente maior por quê? Porque se for maior, 1.250,01 já é maior, né? E aqui, ó, temos uma segunda condição para os inferiores ou iguais, certo? Então, se o salário for maior do que 1.250, certo? Eu vou fazer o cálculo do aumento ali de 10%. Como é que a gente calcula isso? Eu vou até criar uma variável nova aqui chamada aumento, né? A gente já falou isso várias vezes, mas a gente vai repetir, né? A forma de calcular o aumento, né? A forma de calcular a porcentagem dentro da programação não vai utilizar aqui o valor, né? Ou o símbolo de porcento. A gente tem que fazer isso através de uma expressão aritmética, né? Então a gente vai calcular salário mais, né, o salário vezes, a gente pode fazer 0,1, certo? Ou a gente pode fazer 10 dividido por 100, tá? É a mesma coisa, certo? 10 dividido por 100 vai dar 0,1, né? Ou 0,10, né? Então, a gente vai utilizar a forma mais fácil aqui, 0,1, certo? Como a gente está fazendo aqui duas operações aritméticas, uma de mais e uma de vezes, né? Uma de multiplicação e uma de uma adição, a gente vai pensar na ordem, na precedência, né, dessas operações. Então, como a precedência aqui da multiplicação é maior, ela vai acontecer primeiro. Feito aqui o acréscimo, né? Aqui ele vai calcular o quanto vai ser acrescido, né? O quanto vai ter de acréscimo no salário, ele vai somar esse acréscimo ao próprio salário. E a gente vai salvar essa variação aqui dentro dessa variável, o aumento, né? E aí depois a gente pode fazer um print, mas a gente não vai fazer isso agora, a gente vai fazer depois. Se não, né? Ou seja, vamos dar continuidade. Se o salário for maior do que 1.250, eu vou fazer isso aqui, né? E ele vai fazer um acréscimo de 10%. Por quê? Porque ele diz aqui, ó, para salários superiores a 1.250, vai ter um acréscimo de 10%. Para os inferiores ou iguais, 15%. Então, a gente vai fazer agora a sequência aqui. Vai colocar de novo aqui a variável aumenta, a mesma variável, salário mais salário vezes 0,15, certo? Por que a gente não usou aqui 0,10, né?
Porque o zero depois da vírgula ali não vai ter valor de diferença nenhuma, né? Então a gente continua com 0,1, vai ser a mesma coisa que 0,10. Já aqui, como é 15%, a gente tem que adicionar esse carinha aqui, certo? Então vamos dar continuidade, né? Feito isso, a gente vai fazer o nosso print, né? E a gente vai botar ali o valor do acréscimo que foi dado para o funcionário. Então vamos botar uma mensagem bem simples. Se você terá um acréscimo aí coloca ali a nossa chamada de variável, né, de formatação, certo? O nosso marcador. Aqui, como é um número real, né, é um float, a gente precisa fazer aquela manipulaçãozinha, né, da quantidade de vírgulas, de números que vão ter após a vírgula. Eu vou colocar 100 agora, só para mostrar isso para vocês, tá? Décimo D, aumento aqui. Eu vou colocar diferente. Seu salário agora é de F. E chama aqui o nosso aumento, certo? Como ele não diz aqui para a gente fazer o que a gente precisa, como que a gente precisa mostrar, né? Eu vou até colocar um segundo print. Print do salário ativo era de opa, F, e aqui a gente coloca só o salário, né? Por isso que a gente utiliza, inclusive, duas variáveis, né? O salário é, é, continua imutável, né? A gente não fez aqui alteração dele. Tá? E aí depois o seu salário agora é de tantos, né, de aumento, certo? Vamos salvar esse cara. Vamos salvar aqui em exercícios Python. A gente já tinha feito essa pastinha no primeiro exercício, né? Vou colocar aqui aumento salário. Lembrando sempre de colocar um nome, né, pro arquivo que vai ser salvo no nosso algoritmo, que seja fácil de a gente identificar, né? Então, aumento salário e vamos executá-lo, certo? Ó, meu salário agora vai ser de R$ 1.300, tá? Então, seu salário antigo era de 1.300, e aí aqui que eu queria mostrar para vocês, né? Já vamos manipular isso aqui para mostrar só uma quantidade específica. E o seu salário agora é de 1.430, certo? Por que 1.430? Porque é um salário superior a 1.250, né? Agora a gente vai fazer novamente a execução do nosso salário e vamos colocar aqui que eu recebo agora só R$ 1.000. E aí, bem fácil de a gente identificar, né? Se tivemos um acréscimo de 15%, nós tivemos um acréscimo de R$ 150, tá? Beleza? Então, vamos agora trabalhar esses numerozinhos aqui, para a gente falar sobre os marcadores, né? Beleza. Como é que a gente manipula aquilo, né? Primeiro que a gente está chamando, né, ou está inserindo variáveis em algumas partes do nosso print, né? E então, esse cara aqui, ó, esse marcador %f é responsável por mostrar nessa posição uma variável que estará sendo chamada ali depois, né, do fechamento da minha string. Lembre que a string é tudo que está composto, né, entre aspas, né? Seja ela aspas duplas ou aspas simples, né? Como está aqui. Então, nesse %f, eu vou colocar a chamada relacionada, que é o porcento salário. Porque eu estou dizendo aqui, seu salário antigo era de tantos por cento, tantos reais, né? Então, esse %f vai representar essa variável chamada salário. Só que, no nosso exercício, está aparecendo aqui 2, 4, 6 zeros depois do ponto, né? Então, depois desse ponto, essa daqui é o que a gente representa por centavos, né? O que se representaria por centavos. A gente não quer isso, um monte de números, porque a gente não precisa de um nível de precisão tão grande, né? Então, a gente vai limitar, vai manipular essa informação para que ele fique limitado em 2, né? Que é a quantidade da dezena que vai complementar ali a virada de centavo para real, né? Então, para isso, a gente chega aqui na frente dessa porcentagem, da chamada do nosso marcador float, né? Eu vou colocar aqui ponto 2, certo? Ponto 2 F. Ponto 2 por quê? Porque tudo que tiver do ponto para a direita
né? Vai ser só 2 dígitos. E aqui para a esquerda, ou seja, antes do ponto, a gente não limita, né? Poderia colocar um limitador ali, como nós fizemos já em sala de aula, né? Mas nesse ponto aqui eu vou deixar como está. E aqui embaixo também, ponto 2F. Certo? Salvei esse cara e vou executar. Vou executar os mesmos exercícios ali, ó. R$ 1.300. Olha só que bonito agora. Agora nós temos só dois numerozinhos depois da vírgula, que é o que nós precisamos, né? Vou colocar um número, um valor ali quebradinho para a gente poder fazer um teste mais certinho, né? Agora a gente vai receber 999 e 99. 999 e 99. Olha só, 999 e 99, agora a gente tem um acréscimo de 1.149,99, né? Então é isso, gente. Esse era o exercício que a gente precisava finalizar aqui no exercício número 3 da lista, né? Para fazer o acréscimo do salário. Então, vamos dar continuidade no próximo exercício. Beleza? Valeu!